Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham passado aí esses 30 dias em casa com muita saúde, né? Paz para toda a família de vocês. Né? Não está sendo nada fácil para ninguém, né? Acho que o mundo todo, né? Acho que a maioria da população do mundo nunca passou por isso, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, eu sou um deles, né? Vamos retomar as nossas aulas, né, depois de 30 dias de suspensão e de uma forma virtual, mas sem perder o foco no conhecimento, sem perder principalmente a vontade, certo? Eu acredito muito na educação à distância, não é à toa que os cursos superiores, né, acho que o futuro é esse caminho mesmo, essa estrada, a distância, né? Eu acho que só não pode ser a distância, acho que o ensino fundamental, 2 médio, porque precisa dessa socialização entre aluno, professor e aluno, saber conviver com as outras pessoas, né? E isso no nosso mundo é muito importante, essa convivência, né? Já que as pessoas estão cada vez mais intolerantes, né? a, a outro ser humano. Mas enfim, para essa semana eu separei apenas aulas de revisão para vocês, certo? De alguns conteúdos que já foram dados para vocês do nono ano, galera. Eu separei nesse primeiro momento a República Velha, que é um assunto bastante importante, né, que cai em diversas avaliações, provas, e vamos relembrar, né, um pouco da nossa aula, mas também sem perder o foco e dar continuidade no nosso conteúdo programado, ok? Então vamos lá. A República Brasileira, a gente costuma dividir ela em República da Espada, é isso? Vocês lembram, né? Eu tenho certeza que eu lembro. República Velha, é isso? E essa República da Espada, que é uma república que é comandada pelos 2 primeiros presidentes do Brasil, eles são militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, né? E muitos historiadores chamam o dia 15 de novembro de 1879 como um golpe na história, né? Com vários golpes que se sucederam depois, né? E muitos defendem um golpe porque Dom Pedro II ainda estava no Brasil, né? E era rei, era um monarca brasileiro, ele não tinha renunciado, né, nem para sua filha, né, a princesa Isabel, e ele estava no Brasil. Mas no decorrer do século XIX ocorria sérios problemas econômicos no Brasil, ocorria essa, essa chuva de ideias republicanas, né, os ideais iluministas que vinham da Europa, precisamente a França, Paris, né? E as ideias iluministas elas se espalharam principalmente pelo continente da América, né? Um grande exemplo, costumo dizer, os Estados Unidos, né? Talvez seja um país assim que mais bebeu da fonte do iluminismo, né? Das ideias liberais, econômicas, sem intervenções na economia, né? E 15 de novembro de 1879 é marcado por esse golpe. O próprio livro de vocês expressa bem isso, que foi um golpe na verdade, né? Eu entrei em detalhes com vocês como foi proclamado a República no dia, né? Não sei se alguns lembram. Também não vou entrar muito em detalhes aqui, que eu tenho tempo para terminar minha aula, porque tem outras pessoas que vão entrar também, certo? Mas só uma lembrancinha, né? No 15 de novembro de 1879, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele estava enfermo, né? Estava acamado, com febre, acho que vocês lembram disso, que eu contei para vocês.
E a própria esposa dele não queria que ele saísse de casa naquela noite. E os patentes mais baixos do exército que estavam com ele convenceram ele a sair e se declarou vaga a cadeira de Dom Pedro II e foi proclamada essa república. Foi dado um tempo para Dom Pedro juntar as suas coisas com a sua família e ser encurralado do Brasil para descendo. Né? Um cara totalmente diferente do pai, né? Um cara que amava o Brasil, ficou sem o pai. O pai foi embora aos 5 anos de idade, já tinha perdido a mãe. E realmente acho que ele não se aproveitou, ficou sob a tutela do José Bonifácio, né? E ele amava o Brasil, né? Dom Pedro II, fica bem claro isso, ele amava o Brasil sim, era apaixonado, apesar de ser um cara bem na dele. Ele foi, costumo dizer que Dom Pedro II ele foi programado para ser rei, para ser imperador, né? Como eu dizia, totalmente diferente do pai, porque ele era um cara totalmente voltado assim para um gosto bem diferente do pai dele, já que o pai dele é um cara que gostava muito da noite e frequentar, né, os bares da época, né, no Rio de Janeiro, né? E ele era aquela pessoa mais sossegada, né? Não tinha nada do pai de mulherengo, e muitos historiadores vê uma grande injustiça feita com Dom Pedro II. Mas enfim, o mundo estava respirando as ideias liberais do iluminismo e um novo formato de governo, que era a república, certo? Primeiras aulas que já sabemos, né? 15 de novembro de 1889, certo? Instaurada o que nós chamamos de a República, certo? Um dos motivos bastante a impopularidade de Dom Pedro II na questão de não resolver os problemas econômicos do país, né? Entrou em atrito com a religião, com a Igreja Católica, certo? O atrito dele com a Igreja Católica era porque ele era um maçom, fazia parte da maçonaria. Só não tinha. E a igreja não queria que ninguém, né, logicamente não ele, mas pessoas da maçonaria não participassem, né, das decisões da Igreja Católica, né? Entrou em atrito com as oligarquias de classe média, que queria cada vez mais ter poder político e econômico. Nesse caso, estou falando precisamente dos cafeicultores, certo? Alguns militares de baixa patente, certo? Que não se sentia valorizado, nem a alta patente, logicamente. E a questão abolicionista, né? Que foi um problema muito pesado para ele resolver, porque já existia no país várias pessoas a favor da abolição da escravatura, né? Como a economia de um país vai crescer se as pessoas não têm trabalho ou trabalham de forma escrava, né? Como? De que forma? Então, assim, então são, digamos assim, um conjunto da obra toda que fez com que Dom Pedro II ele ficasse mal na foto, e os militares, juntamente com as oligarquias, os cafeicultores, fechassem o cerco contra ele, e numa grande oportunidade, que ele não estava no Rio de Janeiro, proclamaram a República Brasileira. A República Brasileira é muito linda proclamada, porque ela foi proclamada sem derramar sangue, né? Não que eu sou contra, né? Tem que ser paz mesmo. Mas para vocês terem uma ideia de que não houve participação popular das classes menos favorecidas. Quem proclamou a República foram os militares e a classe dos cafeicultores, certo? Então a gente consegue definir a primeira República Brasileira, ou República Velha,
que vai do ano de 1889 a 1930, certo? E a gente divide esse período da República Velha em dois períodos. O período da República da Espada, certo? E o período da República das Oligarquias. República da Espada eu já expliquei para vocês, que é a república em que os dois primeiros presidentes brasileiros, eles são militares. E a República Oligárquica, esse nome oligarca significa governo de poucos. É uma república, quando o Marechal Floriano Peixoto ele sai da presidência do Brasil, assume Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil da história brasileira. E inicia-se o que nós chamamos de República Oligárquica. Essa República Oligárquica significa governo ou república de poucos, ou seja, poucas pessoas vão ter participação política nessa república. Ou seja, quem vai participar das decisões políticas no Brasil, dessa república? Quem será? Os cafeicultores, certo? Então, os cafeicultores é que vão dominar a política brasileira de 1889 até o ano 1930, com a chamada Revolução, que para alguns não é revolução. Revolução de 1930, que na verdade também é um golpe de Getúlio Vargas, né? Porque Júlio Prestes ainda iria assumir o cargo, já que ele venceu as eleições, e não se aproveitaram. E eu já falei para vocês que aí entra a história do nosso Estado, né? A história de João Pessoa como vice-presidente de Getúlio Vargas. Bom, gente, o primeiro presidente brasileiro republicano, né, é o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele vai governar o Brasil, no primeiro momento, no governo provisório, que a gente chama, de 1889 a 1891. Esse é o primeiro mandato dele, certo? E, ele vai enfrentar, expliquei para vocês, né, no plano econômico, ele queria resolver o problema da economia, né, tudo gira em torno disso, né, economia, política, né, política, economia, política, né. O Covid está aí, né, para mostrar que a preocupação, né, para alguns é mais econômica, né, e deve ser mesmo, né, para todo mundo, né, mas primeiramente salvar as vidas, né, depois a economia a gente reconstrói, mas vida a gente não reconstrói não. Foi o projeto econômico de Rui Barbosa, que era tão inteligente. Ministro da Fazenda, comandava a economia do país, ele criou o que nós chamamos de encilhamento, né? E esse plano econômico do encilhamento, ele consistia em fazer com que o Brasil produzisse dinheiro, o Banco Central produzir papel moeda, né? Até uma semana dessa escutei um político falando isso, quer resolver o problema do Covid, para não faltar comida, manda o Banco Central produzir dinheiro, né? Que dá certo. Só que nesse caso de Rui Barbosa não deu muito certo não, porque se produziu dinheiro demais, e cadê os produtos? Se você tem dinheiro demais, você tem que ter produto. O dinheiro que está no mercado é a quantidade para que as empresas, os empresários, consigam vender seus produtos. Então, se você tem dinheiro demais e você não tem uma indústria, como o Brasil não tinha no século XIX, de alta escala de produção, o que é que vai acontecer com o teu dinheiro? O que é que acontece? O dinheiro, ele desvaloriza. E foi o que aconteceu. E ainda, Rui Barbosa, ele vai facilitar o crédito, galera. Ele vai facilitar o crédito, né? Para que as pessoas montem os seus negócios. E aí, não se tem um controle rigoroso para tudo isso. E aí, o que é que vai fazer?
O banco vai produzir dinheiro, vão liberar crédito sem burocracia, empresas fantasmas vão ser criadas só para retirar o dinheiro do governo, pessoas também vão ter direito ao crédito, né? E, e não vão abrir nada, a verdade é essa, vão pegar o dinheiro do governo e não vão abrir empresa nenhuma, e aí o que é que vai acontecer? O que nós chamamos de encilhamento, certo? Um derrame de dinheiro, mas um tipo de dinheiro que não tinha tanto valor porque não se tinha o que comprar. Então, infelizmente, essa foi uma grave crise, certo? Financeira, uma das piores, diga de passagem, do Brasil, certo? E com essa crise do encilhamento, vai desgastar muito Deodoro da Fonseca no meio dos políticos e da classe empresarial do Brasil, certo? E aí, Marechal Deodoro da Fonseca, ele tenta continuar no governo a todo custo, e com isso ele vai usar de quê? Vai usar do autoritarismo para continuar na presidência do Brasil. Só que aí ele não consegue sustentar, ele não consegue ficar no poder, é muita pressão, e ele acaba renunciando, certo? O Congresso antes mesmo tinha votado a chamada Lei de Responsabilidade, que essa Lei de Responsabilidade era uma lei que decretava que a qualquer momento o Congresso poderia pedir o impeachment do senhor Marechal Deodoro da Fonseca. E aí ele ficou danado da vida, certo? Mandou fechar o Congresso, certo? A Marinha se revolta contra ele, a primeira revolta armada, né? A Marinha aponta os canhões para o Palácio do Governo no Rio de Janeiro, e por conta de todo esse contexto, esse desgaste, ele acaba renunciando, e quem vai assumir é o queridíssimo Marechal Floriano Peixoto, conhecido mais como Marechal Mão de Ferro. Por quê? Por conta do combate enérgico aos opositores, certo? Ou seja, ele queria colocar ordem na casa. Ele vai enfrentar também a chamada revolta, a segunda revolta armada, que é liderada por membros da Marinha, mais uma vez. Participaram jovens oficiais e também monarquista, que era contra a República. Nesse caso, vou citar o nome de um cara aqui, Antônio Conselheiro, né, um messiânico, o cara que dizia que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Beato, expulso da Igreja Católica por ser rebelde, acabou morto pelas tropas, né, de Floriano na Guerra de Canudos, né? E muitas pessoas têm esse pensamento que a República, né, era coisa mal, era uma coisa ruim, porque ainda tinha aquela concepção de que o rei, ele era uma representante divina de Deus aqui na Terra, certo? Floriano Peixoto, ele enfrenta revoltas no governo dele, como, por exemplo, a revolta federalista no Rio Grande do Sul, que vai de 1893 até 1895, que atingiu não só o Rio Grande do Sul, mas o Paraná e Santa Catarina, certo? Totalmente uma grande insatisfação com o domínio político de Júlio Castilho, que era o presidente do Rio Grande do Sul, certo? Que era a favor de Floriano, era um apoiador de Floriano Peixoto, certo? Então essa disputa política de dois grupos, né, surgiu, certo? Em
1893, os federalistas pegaram em armas para defender o governo de Júlio Castilho. Floriano Peixoto se colocou ao lado do governo gaúcho e o conflito acabou, certo? Então, tomando um âmbito nacional, porque envolveu parte do exército que era a favor de Floriano e parte do exército que era contra Floriano Peixoto, certo, gente? E no meio disso tudo surge a primeira Constituição da República, a Constituição, um conjunto de leis que todos os cidadãos de uma nação devem seguir. A primeira Constituição ela fica pronta em 1891, certo? E decreta que o Brasil é uma república presidencialista, federativa, formada por 20 estados autônomos. Ó, que coisa linda! Autônomos. Cada um tem autonomia para fazer o que quer. Mandato de 4 anos, como é até hoje, certo? Na época, até Fernando Henrique Cardoso era sem direito à reeleição, né? Mas Fernando Henrique, ele, quando foi eleito em 94, ele cria, né, a lei de reeleição e que até hoje acontece essa reeleição no Brasil, né? E alguns deputados estão tentando acabar com essa reeleição hoje, certo? Voto universal masculino aberto para maiores de 21 anos, certo? Preste atenção no detalhe, voto universal masculino aberto para maiores de 21 anos. Então isso quer dizer o quê? Que estavam de fora mulheres, certo? As mulheres não estavam incluídas aí. E cada estado tem a sua liberdade política e financeira. Bom, gente, o meu tempo aqui acabou, certo? Por hoje. Amanhã é feriado, não é isso? Teria mais uma aula com vocês. Não sei ainda como vai ser, eu não olhei aí no calendário ainda, de como vai ser a aula na quinta-feira, se vai ser ao vivo ou se vai ser gravada novamente. Eu espero que seja ao vivo, porque eu estou doidinho que seja ao vivo para ver muito de vocês. Beleza? Eu espero que tenham gostado. A dica que eu dou, vai lá no livro, no início, onde fala sobre a República Velha, dá uma lidinha, certo? Usa teu marca-texto com palavras que tu não entende, vai pesquisar no Aurélio, no dicionário, outros dicionários, certo? Marque parágrafos que vocês não entendam, certo? Porque eu sempre costumo dizer, o professor ele é apenas uma seta, certo? Não adianta a gente fazer a parte da gente e vocês não querer. Então, a seta eu estou indicando aqui para vocês. Grande beijo no coração, prazer enorme. Espero que isso acabe o mais rápido possível, porque eu sou um cara movido a relações pessoal no dia a dia, certo? E eu espero a hora certa, e a hora certa vai chegar para tudo isso acabar. Um abraço a todos, fique com Deus e bom dia.